E segue no YouTube conversando com o querido Dr. Edmilson Migovski, médico, infectologista, pediatra, professor da UFRJ. É o nosso convidado a partir de agora. Doutor, querido. Tá tudo certo aí, Edson, com a conexão do doutor Edmilson? Saiu da sala? Então já deve estar voltando para a gente poder conversar com o doutor Edmilson Migovski. João, tem participação? Você já trouxe participação agora? Tem informação? O que você tem aí, Tem mais querido? Participação por aqui, sim, viu, Então Vitória? manda ver, João, Inclusive, enquanto o doutor Edmilson vai conectando ali com a gente. O Geraldinho mandou um áudio pra gente, vamos acompanhar. Bom dia, Pitoli, bom dia, amigos ouvintes da Aure Verde. Aqui é o Geraldinho Juquiá. Pitoli está tendo movimento aí, fora Lula, fora Pacheco, fora Xandão, aqui na cidade de Juquiá. Aqui vai ter um movimento fora Pinguim. Tem que tirar esse pinguim aí, rapaz. Esse pinguim aí toda hora tirando sarro da sua cara aí. Você não merece isso, não. Brincadeiras à parte, um abraço e um bom dia para você, meu amigo. Valeu, Geraldinho. Obrigado, querido. A gente pode começar esse movimento aqui, mas daí eu confesso que eu vou ficar a pé por aqui, viu, Geraldinho? Ele que se cuide, hein, Brincadeira, pinguim que se larga, que se liga que a chapa tá ficando quente. Deixa eu conversar com o doutor Edmilson Migovski, que agora sim está pronto para conversar conosco. Doutor, seja bem-vindo. Como é bom vê-lo e ouvi-lo por aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia, ouvintes da Alviverde. Prazer enorme falar com vocês. Pitoli, você faz bom sucesso. Estou aqui em Brasília. Estive ontem com o deputado Luiz Lima. Vou estar amanhã com a deputada, hoje ainda com a deputada Cristonieto. Estou aí correndo o Pires para levar recursos para a universidade. Já tive aí alguns apoios bem legais do senador Portinho também, da deputada Daniele do Vaguinho, muita gente apoiando, mesmo o pessoal de centro, direita e esquerda, apoiando a universidade, entendendo que quando a causa envolve saúde e educação, não tem que ter partido, tem que ter a vontade e determinação. Estou aqui feliz aqui em Brasília, viu? Mas não deixo de falar com você. E muitos amigos, viu, doutor, aí, pessoas que atendem os nossos chamados, conversam com o eleitorado, com a população, e isso é fundamental. A comunicação faz parte, né, doutor? Pois é, percebi que quando eu falei para eles que eu toda semana estava com você, surgiu uma pontinha de ciúme. Eu acho vida que segue. Bora, vamos embora. Então vamos aumentar esses ciúmes agora com essa conversa. Doutor, no final de semana, salvo engano, o senhor fez um post tratando da morte da garota, da jovem Ana Benevides, 23 anos, né? E eu confesso, doutor, que há tempos eu não recebia de diversas pessoas e distintas, não do mesmo núcleo, o mesmo post, a mesma matéria, o mesmo link. E eu confesso que ao longo do final de semana muitos movimentaram o meu WhatsApp com o seu post, da forma como o senhor tratou, né, e analisou este fato triste que tirou a Ana Benevides daqui e da sua família, né? E no momento do show, com todo aquele apelo, enfim, eu queria que o senhor tratasse exatamente como o senhor tratou ali no post com a nossa audiência. O que foi? Qual foi a abordagem que o senhor deu para essa situação e esse fato triste, doutor? Excelente, Vitória. A questão é o seguinte, não é comum uma jovem de 23 anos, num show, ainda que esteja muito quente, morrer com hemorragia pulmonar. A hemorragia pulmonar foi o laudo preliminar, o laudo macroscópico, quando você abre o corpo e você detecta má formação, às vezes um aneurisma aqui, outro lá, situações que a menina ou aquela pessoa que morreu não sabia e o óbito teria sido causado por isso. Essa menina, então, morreu por hemorragia pulmonar. A pergunta é, o que causou hemorragia pulmonar? E aí é nesse post que eu discuto de uma forma muito superficial, para as pessoas entenderem, e eu estou falando em tese, eu não acompanhei o caso dessa menina, eu estou só dizendo, se eu fosse fazer uma prova, dizer quais são os principais, e se essa situação fosse um caso clínico, né, onde você trabalha muito em tese, não na vida real, eu fui discorrendo sobre as possibilidades. Então, uma das possibilidades seria infecção bacteriana. Só que ninguém com infecção bacteriana grave, pegando ambos os pulmões, estaria lá na brincadeira, curtindo uma artista. Então, eu meio que descarto a possibilidade de infecção. Outra situação seria trauma, uma pancada, uma perfuração de costela, uma costela quebrada, perfurando o pulmão. Também não houve, não teve relato de trauma. E nem na necrópsia se observou traumas que pudessem sugerir aquela causa, como causa da hemorragia pulmonar.
E aí a gente vai depurando, botando na peneira. Tem uma outra situação que seria as doenças autoimunes, como lúpus, doenças onde a própria pessoa, e é mais comum em meninas do que em meninos, atacaria o pulmão, mas teria outras alterações, geralmente renais, sistema nervoso central e vários outros locais. E também não seria uma coisa tão aguda assim. Essa menina teria outros sinais e sintomas que ela não apresentava. Aí a gente vai depurando uma vasculopatia, aí sim, uma alteração do vaso provocado por por inoculante, que é o mais provável, na minha opinião, ou a coagulopatia, onde a própria leve desidratação, que ela pode ter se submetido leve, mas para quem tem alguma doença de base e ela não sabia, pode ser fatal. Então, assim, aí eu fiquei discutindo a coagulopatia ou a vasculite, a inflamação nos vasos, que pudesse, então, predispor. E aí, na sexta-feira, essa menina morre. E no final de semana, eu vi na Record um menino de 18 anos de idade, 19 anos de idade, jogador de futsal, que também, no decorrer do futebol, senta e faz uma parada cardiorrespiratória e morre. É muito estranho, mas os jovens estão realmente morrendo. E qual foi o fator que houve? Qual foi a mudança que houve? Foi, na minha opinião, a obrigatoriedade desse inoculante. E as pessoas vão tentar tampar o sol com a peneira, mas é fato que vem ocorrendo aumento de mortes abruptas, mortes repentinas, e que não seria por causa externa, não foi baleado, não foi esfaqueado, não foi atropelamento, não foi suicídio, mas essa morte súbita em jovens. Eu vou até trazer depois aqui essa informação para você, que eu andei conversando com a Maria Gadelha, né? E aí a gente está chegando a esse acordo. Mas assim, as pessoas estão se calando, não é o caso da Maria Gadelha, não é o caso do Francisco Cardoso, mas hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não sabia que era minha seguidora, um médico, me apoiando, mas dizendo que não vai se manifestar publicamente, que vai sofrer retaliação dentro da própria universidade onde ele trabalha. Então isso é muito triste. Né, muito triste mesmo. Inclusive, ele escreveu um livro onde ele não publicou até a presente data, e eu falei para ele, vamos publicar esse livro, eu leio, corrijo, faço alguma coisa de crítica, e assino eu para dar credibilidade, e a gente coloca lá um nome fictício para você não ser prejudicado no seu dia a dia. Então, nós estamos vivendo uma censura onde pessoas mais velhas, como é o meu caso, que a universidade não tem como me demitir por conta disso, as perseguições são menores para mim, eu tenho uma carcaça para aguentar a pancada mais do que algumas pessoas. Então, estou aqui falando com você. É um absurdo a insistência desse inoculante nesses jovens, né? Essa obrigatoriedade é um absurdo e que deve estar por trás disso. E tem outro fator, Vitória, seria também algumas drogas, como, por exemplo, o crack também poderia causar uma hemorragia pulmonar. Agora, isso está sendo avaliado. A partir do momento que na necrópsia eles vão fazer avaliações de exames toxicológicos para confirmar ou descartar droga. Também deveriam estudar, inclusive eu estou sugerindo isso, estudar no histopatológico, que é aquele exame que você vai no tecido pulmonar para ver se tem uma reação inflamatória que possa ser consequência da tal proteína S, do tal inoculante. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Não dá para você aceitar uma morte de uma pessoa de 23 anos de idade e 18 anos de idade como sendo algo normal, corriqueiro. Quando eu coloquei o post no meu Instagram, no @edmilson.migovski, quem está lá até agora, esse post não caiu, ninguém censurou por enquanto, teve lá dizendo assim, isso aí é droga. Não, é uma droga, uma biodroga injetável com autorização e determinação de determinados grupos, para mim, de bioterrorista. Doutor, eu estou na condição de pai agora. Esquece o jornalista, o apresentador, esquece esse. Eu estou na condição de pai. Se arrependimento matasse, eu estaria esturricado agora. Porque eu tenho uma garota de 16 anos, minha filha, e ali no momento, e levado por aquele momento atribulado de não vai entrar na escola, não vai frequentar a aula, conselho tutelar, um absurdo que aconteceu. Eu ministrei uma única dose, uma única,
da Pfizer. Aí, na condição de pai, eu lhe pergunto, qual é o cuidado que eu devo ter com a minha filha a partir de agora, do ponto de vista de uma investigação que eu possa iniciar, para evitar as consequências? Porque eu posso imaginar, doutor, quantos pais estão ouvindo o senhor agora, com o coração apertado e arrependimento matando, dilacerando por dentro, e pensando assim, putz, eu fiz isso com a minha filha, eu fiz isso com o meu filho também. Eu confesso que com o meu de 11 anos eu segurei, não fiz. Não fiz. Já em hipótese alguma, mesmo porque depois da primeira dose da minha filha eu entendi tudo que estava acontecendo. Né? Mas errei ao ministrar a primeira dose. Qual é a preocupação que eu tenho que ter agora com uma jovem de 16 anos, doutor? Se arrependimento matasse, você estaria morto, eu também. Não por conta da vacinação. Meu filho não tomou a vacina. Mas por conta de ter, no início, defendido esse inoculante. Então, assim, eu hoje aqui reconheço publicamente o meu erro, porque você vai, né, na confiança das autoridades, de algumas pessoas que eu tenho muito apreço e muito respeito, tinha muito apreço e muito respeito, então até cair a ficha e você entender um pouco mais que você foi ludibriado, é complicado. E essas pessoas que eu tenho imenso respeito, continuam acreditando veementemente nesse inoculante. Mas existe a possibilidade de você buscar médicos que tenham essa pegada mais de medicina integrativa, não é qualquer médico, para fazer alguns exames. Tem alguns exames de sangue que vão sugerir que essa pessoa tem alguma atividade inflamatória em curso por conta desse inoculante. É o caso do exame chamado dedímero, da ferritina, da VHS, da proteína C reativa. Tem vários exames que você pode fazer com o intuito de dizer, não, aquele inoculante que eu fiz não maltratou o meu filho ou a minha filha, não me maltratou. E se tiver maltratado, se tiver uma resposta inflamatória presente nos exames de sangue, que esse médico que faz medicina integrativa pedir, tem como você fazer produtos naturais que vão minimizar o risco desse processo inflamatório. Entenda, Pitoni, que eu posso ter a inflamação sem a infecção. E isso é bem interessante. Você pode não ter mais o agente lá, mas está lá provocando essa resposta inflamatória. Se eu der uma pancada no teu joelho pode ficar inflamado, mas não quer dizer que vai ficar infectado, não vai ter nenhuma bactéria, foi só uma reação inflamatória pelo trauma. Então, esse organismo pode estar sofrendo uma reação inflamatória, que amanhã depois pode trazer alguma consequência mais séria, mas tem como você detectar, pesquisar alguns exames e que vão apontar para atividade inflamatória ou não, e existe essa abordagem, uma pegada mais natural para você minimizar esse risco. Tem como você fazer, depois eu converso com você fora do ar e te oriento os exames que você deveria pedir para a sua menina. Eu vou... Você lembra que só um detalhe, eu não faço clínica privada, então eu não estou aqui fazendo minha propaganda do meu consultório, eu não cobro consulta. E aí, assim, por isso estou dividindo com outros colegas que fazem isso de uma forma privada. É o caso do Francisco Cardoso, da Maria Gadelha, do doutor Fernando Lamego, no Rio de Janeiro. Tem vários médicos, eu passo até depois pedindo autorização para eles, botar o nome deles aqui, para que eles possam ser procurados pela nossa audiência, já que muitos fazem, inclusive, a teleconsulta, a telemedicina. Doutor, obrigado, viu, pelo carinho que o senhor tem com a nossa audiência. O senhor em Brasília se dispondo a conversar conosco. É sempre uma honra tê-lo por aqui, doutor. E eu peço, por gentileza, para o senhor reforçar agora as redes sociais, porque esse post do doutor Edmilson Migovski, esse rodou, hein, no final de semana. E se você não viu, é hora de acessar o Instagram do doutor Edmilson Migovski. Qual o caminho, doutor? É o @Edmilson com I, né? Edmilson.migovski. E também no meu canal no YouTube, eu fiz live sobre isso ontem e eu vou ficar acompanhando esse caso. Então, logo eu tenha o laudo definitivo, o laudo toxicológico e os dados, os resultados histopatológicos que eu tiver acesso a essa informação, eu vou trazer para vocês a informação atualizada para que a gente possa ficar de olho. Mas a suspeita de ter sido o inoculante, para mim, é a hipótese principal nesse momento, até que se prove o contrário, tá bom? Abraço para você e para toda a nossa audiência e vamos lá correr atrás de dinheiro da maternidade escola, porque nós precisamos muito de recurso público
para poder manter um bom serviço que lá a gente desempenha. Boa sorte, doutor. Obrigado por estar conosco. Obrigado, valeu.